Em 2022, o francês Alain Aspect, o norte-americano John Clauser e o austríaco Anton Zeilinger ganharam o Prêmio Nobel de Física por provarem que o universo não é localmente real. O mais legal nessa história é que ela é literalmente sobre as brigas dos cientistas mais inteligentes que já viveram, e como também se provou que Einstein estava errado, o que não acontece muito frequentemente. A ideia de localmente real consiste em dois conceitos. Localidade é a ideia de que as coisas só são afetadas por seu ambiente local. Você não pode acionar um interruptor em outra galáxia a centenas de anos-luz de distância e instantaneamente ver uma lâmpada se acender aqui, porque nada, nem mesmo informações, pode viajar mais rápido que a luz. Lá nos anos 1930, tinha duas maneiras de pensar sobre a física de coisas pequenas, como partículas, átomos, elétrons, fótons e etc. De um lado, Einstein e sua turma achavam que o universo é real e que as partículas têm propriedades definidas, não importa se alguém está medindo ou não. É como dizer se uma árvore cai na floresta e ninguém escuta, ela faz barulho de qualquer jeito. Do outro lado, os antirrealistas, liderados por Bohr, acreditavam que as partículas não têm propriedades definidas até serem medidas. Até lá, elas estão em um estado de várias possibilidades, tipo o famoso gato de Schrödinger, que está vivo e morto ao mesmo tempo até alguém abrir a caixa para ver. Einstein tinha um problema com a mecânica quântica e, como resultado, tivemos o famoso artigo chamado EPR. Nesse artigo, Einstein, Podolsky e Rosen apresentam um experimento mental que, segundo eles, mostrava que a mecânica quântica era, na melhor dos casos, incompleta e, no pior, totalmente errada. O experimento focava numa ideia chamada entrelaçamento, onde duas partículas têm suas propriedades interligadas. A linha de raciocínio deles para seu experimento mental começou com: bem, sabemos que a energia é conservada, as coisas não começam a se mover em uma direção a menos que alguém ou algo as empurre ou puxe. Segundo, imagine que começamos com a partícula quântica parada. Se essa partícula se divide em duas e a gente olha para uma delas e vê que está se movendo para a direita, sabemos na hora que a outra está indo para a esquerda para manter o momento. Ou seja, se a gente vê que ela está girando no sentido horário, sabemos que a outra está girando no sentido anti-horário para manter o momento angular. Se você visse as duas se movendo para a direita ao mesmo tempo, pensaria que alguma coisa externa deve estar empurrando elas. Da mesma forma, mesmo que não seja tão óbvio porque nem todo mundo pensa em momento angular, você ficaria surpreso se visse as duas girando na mesma direção. Algo deve ter feito elas girarem assim. Terceiro, a mecânica quântica diz que você não pode saber os estados das partículas antes de medi-las. Se você pegar uma partícula e separar ela por anos-luz e medir uma parte, digamos, e descobrir que está girando no sentido horário, você saberia na hora que a outra está girando no sentido anti-horário, mesmo que ela estivesse a um universo de distância. Mas como isso é possível se elas só assumem um valor definido quando medidas e o outro precisa ser o oposto? Então a partícula medida precisaria se comunicar instantaneamente com a outra e dizer para ela adotar o valor oposto. Einstein achava isso impossível, porque significaria que a informação viajou mais rápido que a luz. Ele argumentava que isso deveria ter sido decidido desde o começo, só não sabíamos como medir. Ele chamou isso de variáveis ocultas e disse que era a peça que faltava na mecânica quântica. Por cerca de 30 anos, os físicos se dividiram. Ou concordavam com Einstein ou com Bohr, porque ninguém tinha um argumento bom contra o artigo EPR de Einstein. A busca pela prova quântica continuou até 1964, quando John Bell, um físico irlandês, começou a fazer seu próprio trabalho teórico. Esse trabalho, chamado Teorema de Bell ou Desigualdades de Bell, tentavam decidir entre as variáveis ocultas de Einstein ou a realidade da mecânica quântica. Pense num fóton, a partícula de luz. Um fóton pode ser polarizado verticalmente ou horizontalmente, mas em superposição ele está nos dois estados ao mesmo tempo, até ser medido. Quando o fóton em superposição encontra um filtro polarizador, como os dos óculos de sol, a coisa fica interessante. Se o filtro está alinhado verticalmente, só passa fótons polarizados verticalmente, mas se o fóton estava em superposição, o filtro decide sua polarização. Com vários filtros, o efeito fica mais complexo. O fóton ajusta sua polarização a cada novo filtro, mostrando que os estados quânticos não são definidos até serem medidos. Isso mostra que medições no mundo quântico são interações que mudam o estado do sistema, não apenas observações passivas. O primeiro experimento bem-sucedido precisava encontrar uma maneira de realmente medir experimentalmente. Um dos primeiros e mais elegantes desenvolvimentos do trabalho do Teorema de Bell é a desigualdade CHSH, feita por John Clauser, o ganhador do Nobel, Michael Warne, Abner Shimon e Richard Holt.
O trabalho deles tornou o teorema de Bell testável experimentalmente. O cenário é o seguinte: dois fótons entrelaçados são enviados em direções opostas para dois observadores, Alice e Bob. Ambos têm polarizadores para determinar a polarização da luz e, aleatoriamente, giram seus polarizadores e registram se os fótons chegam ou não em seus detectores. O que nos interessa é a frequência com que Alice e Bob concordam se viram ou não um fóton. Se eles anti-alinharem seus polarizadores, devem sempre ver um fóton juntos ou nenhum dos dois vê. Se alinharem, ou Alice vê e Bob não, ou vice-versa. A parte interessante acontece em ângulos entre essas posições. Se o universo é real e os fótons são independentes, a taxa de concordância deveria se mover linearmente. Mas, se o universo não é real, esperamos uma taxa de coincidência maior do que esperado. Isso só pode ser verdade se as partículas ainda estiverem conectadas. Em 1972, John Clauser fez o primeiro experimento capaz de medir isso. No artigo que ele lançou, ele mostrou exatamente a previsão da mecânica quântica, provando que o universo não é localmente real e que Einstein estava errado. Os outros ganhadores do Nobel, Alain Aspect e Anton Zeilinger, fecharam brechas no experimento e mostraram que o entrelaçamento quântico pode ser transferido para outras partículas, chamado teletransporte quântico. Isso mostrou que o universo é mais estranho do que Einstein imaginava. Todos esses fenômenos são realmente a base da revolução da computação quântica que está chegando. A ideia é que, logo mais, os computadores quânticos vão superar os clássicos, porque, no fundo, as partículas deles estão se comunicando de um jeito bem especial. À primeira vista, isso pode até fazer alguém pensar que vamos começar a comunicar mais rápido que a luz. Mas não é bem assim. O problema é que no coração desse fenômeno tem uma aleatoriedade que vem da forma como os fótons ou outras partículas entrelaçadas são geradas e medidas. Ou seja, não dá para usar isso para mandar informações, mantendo a regra de que nada supera a velocidade da luz. E aí, gostou do vídeo? Não esqueça de curtir e comentar qual tema você gostaria de ver aqui no canal. O comentário que receber mais curtidas vai virar o nosso próximo vídeo. Muito obrigado e até lá!